Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade são direitos garantidos aos trabalhadores. O adicional de insalubridade é devido ao trabalhador que exerce atividades ou operações insalubres expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância. Essas atividades são definidas em quadro aprovado pelo Ministério do Trabalho. O adicional de periculosidade é assegurado aos empregados que trabalham em contato permanente ou intermitente com explosivos ou inflamáveis, em condições de risco acentuado comprovados por perícia, como os que operam com bombas de gasolina. Vamos ao fato. A legislação trabalhista protege, por meio de normas, todo trabalhador que executa suas funções em atividades insalubres ou perigosas, de forma a amenizar o impacto dessas atividades na saúde do trabalhador. O adicional de insalubridade varia de acordo com o grau do ambiente insalubre. Esse risco ele pode ser, a legislação criou em graus, ou seja, a nocividade ela pode ser em grau mínimo, médio ou máximo. Ou seja, tem atividades que mesmo com os equipamentos de proteção que a empresa possa prover para o empregado, ainda assim o grau de risco é muito grande. E para isso é criado um adicional, que a legislação estabeleceu. No caso da insalubridade, cada grau desse corresponde a um valor a ser adicionado no seu salário. Por isso o nome adicional, no caso de insalubridade. Outro adicional é o de periculosidade. A periculosidade é um adicional que vai incidir sobre o salário do trabalhador que prestar serviço em permanente contato com inflamáveis e explosivos. Eram apenas essas duas atividades, até o ano passado, que tinham direito a esse adicional de periculosidade. O ano passado, a CLT alterou, através desta lei que eu citei, o artigo 193, e nós passamos a ter, além de o contato permanente com inflamáveis e explosivos, também foi acrescentado o contato permanente com energia elétrica, além de aquele profissional que trabalha na segurança individual ou patrimonial, ele esteja sujeito à violência física, ele também passará a ter direito ao adicional de periculosidade, que, diferentemente da insalubridade, não tem-se aquela polêmica de ser o percentual sobre o salário mínimo. No caso da periculosidade, é um valor fixo, ou seja, 30% do salário do trabalhador. E para falar mais sobre o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade, nós temos como convidados aqui no estúdio a juíza do trabalho, Gláucia Monteiro, e o presidente do Sindicato dos Petroleiros, Orismar Holanda Gomes. Sejam bem-vindos. Bem, a gente explicou um pouquinho aí no início, na abertura do programa, né, doutora Gláucia, mas eu queria que a senhora falasse aí de fato quem é que tem direito a esses adicionais de insalubridade e periculosidade. Por exemplo, trabalhadores rurais têm direito também? São todos os trabalhadores? Quem tem direito? Esses adicionais, eles são previstos na legislação para todo trabalhador urbano, rural e o avulso. Ele sempre terá direito, dependendo das condições de trabalho. Por exemplo, quando a pessoa trabalha num ambiente muito quente, temperaturas mais elevadas do que o normal, que podem causar doenças, então ele vai ter direito ao adicional de insalubridade. Mas como você já falou, por exemplo, bombeiro de gasolina, aí não é insalubridade, é periculosidade. Por quê? Porque tem risco de explosão, não é? Então é um adicional de periculosidade. Já o outro, no caso, no exemplo que eu dei, que é de calor, cozinhas industriais, cozinhas de hotéis, cozinhas de indústrias, de hospitais, grandes cozinhas, que a temperatura é alta. Então, aquele tipo de calor, ele pode provocar doença. Ele causa estresse. Ele eleva a pressão. Alguns exemplos. Então, nesse caso, a pessoa tem direito ao adicional de insalubridade. Também o adicional de periculosidade, que é de risco, no caso dos eletricitários. Eles também têm direito, o pessoal que trabalha com eletricidade. E houve uma alteração na legislação, uma lei de dezembro de 2012, para conceder adicional de periculosidade para aqueles trabalhadores que no desenvolvimento da atividade, eles correm
o risco de ter violência física em virtude de roubo. Essa é uma introdução importante, porque esse tipo de trabalhador, ele se ressentia desse pagamento quando ele estava sempre em risco. Aí a própria lei permite, essa lei de 2012, que no caso dos vigilantes, haja o desconto do adicional que seja assim mais ou menos compatível. Por exemplo, isso aí é para exposição ao perigo. O adicional de risco é um exemplo que ele pode ser compensado. Então isso aí é para trabalhadores, esse último, não só inflamável, explosivo, eletricidade, mas também para o risco de roubo, quando pode sofrer uma violência a pessoa, uma violência física, e também o adicional de periculosidade ele é previsto para as atividades ionizantes, de raio-x e outros tipos. Tem muitas atividades que têm esses riscos e que as pessoas até desconhecem, né? Não tem ideia realmente do risco que está correndo. Esses tipos de riscos, enfim, eles são definidos por perícia, né? Então, quem é que define, na verdade, esse nível de risco, né? O Ministério do Trabalho, ele tem normas. Por exemplo, no caso de insalubridade, é a instrução regulamentar, a norma regulamentar, número 15. E de atividades perigosas é a número 16. Então, ele vem estabelecendo quais as atividades. Por exemplo, quem trabalha com vísceras nos matadouros é outra situação. E nesse caso de trabalhadores assim, é muito importante a atuação dos sindicatos, porque o sindicato ele pode entrar com ação pleiteando para toda a categoria. Quando aquele trabalhador, eles estão numa atividade e às vezes não recebem, aí é muito importante a atuação do sindicato, porque ele pode pleitear na justiça em nome de todos. Aí, nesse caso aí, o juiz tem sempre que determinar a realização de perícia por um médico ou um engenheiro do trabalho, que vai verificar as condições de trabalho daquelas pessoas e vai concluir se tem ou não o agente periculoso ou o agente insalubre. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. A revelia no processo de trabalho, ela decorre de dois aspectos. A revelia, ela vai ocorrer quando o reclamado não comparecer na audiência em que deveria apresentar a defesa, e ela também vai ocorrer pela ausência de defesa. Mesmo estando presente na audiência, se o reclamado não apresentar a defesa, ele é revel. E um dos principais efeitos da revelia é a confissão ficta. Então, aqueles fatos que foram apresentados na petição inicial pelo reclamante vão ser tidos como verdadeiros em razão da revelia do reclamado. Então, o principal efeito da revelia é esse, é a confissão ficta, é a presunção de veracidade dos fatos que foram alegados na inicial. Presidente, falando do sindicato aí dos petroleiros, na verdade, dessa categoria, né? Como é que funciona hoje, enfim, essa questão dos adicionais para a categoria? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dessas atividades e desses adicionais. Olha, no sistema Petrobras, é interessante a gente colocar aqui o sistema Petrobras como um todo, né? Não só a Petrobras, aquela que vai para a mídia, né? Que é a Petrobras que produz petróleo, plataforma, refinaria que produz os derivados de petróleo, né? Mas o sistema no todo, né? Que tem a Transpetro, que são trabalhadores que vão para o campo, que estão à mercê de ambientes insalubres e ao mesmo tempo periculosos, né? Então, no sistema Petrobras, a periculosidade ela é mais visível, né? Ela é mais presente, daí porque a empresa paga esse adicional de periculosidade para todos os trabalhadores do sistema Petrobras que estão diretamente ligados com essa situação, com esse ambiente periculoso. Embora, quando o ambiente é periculoso, tem a periculosidade como mais presente, a insalubridade também está presente ali, né? Ou seja, o calor excessivo, o ruído excessivo, né? Isso que caracteriza a insalubridade. Mas a periculosidade, por exemplo, em plataforma, é um absurdo, assim, do ponto de vista humano, né?
A gente até defende já hoje que é preciso que a gente evolua a ponto do homem não precisar mais se submeter a um trabalho em plataforma, porque é um risco de vida muito alto, né? Haja visto aí, vez por outra, as notícias são de que uma plataforma, não aqui no Brasil, né, os cuidados são muito grandes, embora a gente identifique muita falha no sistema de segurança, né, por parte da empresa, mas os sindicatos de petróleo e sindipetros são muito atentos com relação a essa questão, levam muito isso para a mesa de negociação, né? É muito constante as nossas negociações, nossas reuniões com a gestão da empresa, no tocante a cuidar da parte de segurança dos trabalhadores, né? Mas isso não elimina a periculosidade, muito menos a insalubridade, né? São apenas olhos mais abertos para isso. Então, nesse ponto, a periculosidade é o que a empresa paga para todos os trabalhadores do sistema Petrobras. E aí, ao lado disso, ou paralelo a isso, você tem o pessoal terceirizado, que há algum tempo atrás havia muito problema de empresa terceirizada que não pagava periculosidade, ou então pagava para uns, para outros não, né? Ela fazia distinção. E devido à pressão nossa dos sindicatos petroleiros, e consta no nosso acordo coletivo, nos nossos acordos coletivos, ultimamente a gente vem sustentando cláusulas que obrigam a Petrobras a, quando fazer contrato com uma empresa terceirizada, já definir naquele contrato que ela vai pagar a periculosidade para aqueles empregados, né? Claro que esse pessoal todo é envolvido com a área operacional ou de manutenção e que, por sua vez, estão sob os ambientes periculosos e insalubres ao mesmo tempo. O que é mais difícil, na verdade? Qual o maior desafio para o sindicato, enfim, nessa questão mesmo da segurança, dos perigos que estão expostos ao trabalhador, como o senhor falou? Enfim, o que está dificultando mais para que se consiga realmente ter um ambiente mais saudável, enfim, menos perigoso para esses trabalhadores? A atividade de exploração, produção e refino de petróleo, ela por si só a gente compreende que ela é muito perigosa, né? Daí porque há uma necessidade muito grande de um olhar muito severo para todas as atividades de campo, seja de exploração de petróleo ou de gás, ou de refino, dentro de uma refinaria, né? O que a gente identifica é que existe uma política dentro da Petrobras, e essa política a gente luta constantemente para que haja uma renovação de conceitos, e dentro dessa renovação de conceitos de como elaborar procedimentos de trabalho, de como elaborar e desenvolver procedimentos de comunicação no ambiente de trabalho. Alguns acidentes, quando a gente participa das comissões que investigam aquele acidente, a gente percebe que uma das falhas que contribuiu mais para o acidente acontecer foi a comunicação, ou a falta dela, né? Mas o que mais impacta nisso é uma política mais severa de treinamento, de capacitação do empregado, né? E nisso a comunicação é inevitável. A gente sempre percebe que o fator comunicação, a falta da comunicação, muitas vezes gera um acidente de proporções absurdas. Quais são esses acidentes mais comuns? Normalmente com solda, né? Um soldador que vai fazer uma solda numa tubulação onde ali dentro está passando gás, né? E a emissão de um documento que é chamado de permissão de trabalho, né? A emissão de um documento para uma situação dessa passa por um trabalho antecipado de verificação do ambiente, de verificação de como é que está aquela tubulação, né? Então, isso às vezes não é seguido, né? É pulado esses passos, às vezes a rapidez do trabalho, a necessidade da urgência, às vezes algumas pessoas entendem que precisam pular essas etapas, né? E aí o acidente acontece. Doutora Glaucia, onde é que entram aí os equipamentos de proteção, né? Os equipamentos de proteção, existe equipamento de proteção individual, que é aquele que o trabalhador usa.
Normalmente são capacetes, óculos, botas, luvas, avental, tudo dependendo do tipo de atividade, né? E o equipamento de proteção coletivo. Eu já julguei um caso em Mossoró, onde eu trabalhei 14 anos, e lá tem a Petrobras, e havia muitas ações de terceirizados, também em relação da Petrobras. E tinha um que o acidente, não era da Petrobras, era de uma terceirizada, mas é uma empresa muito grande. E ele usava um equipamento de proteção coletiva e esse equipamento falhou. Era um cinto de segurança. Ele era, como se chama, o torrista, que é o trabalhador que fica lá na torre, acho que para verificar alguma coisa lá embaixo. E quando ele foi descer, o cinto de segurança, que tem que travar a 1 metro da queda, não travou, foi travar a 2 metros do chão. E nessa queda livre que ele veio batendo a cabeça. Então era um equipamento de proteção não individual, mas coletiva, que falhou. E é muito interessante a questão da periculosidade, da insalubridade, porque no caso de a insalubridade causa doença, não é? Para o caso de indenização por danos morais por conta de doença, ruído, muitas vezes fica surdo. Aí o equipamento de proteção, que é o protetor auricular, que são dois tipos, né? Porque se elimina o risco, se o equipamento elimina o risco, aí tudo bem, não vai ter direito ao adicional. Mas se ele só não elimina, só minimiza, aí vai depender de avaliação técnica. Mas no caso, o ruído, ele causa surdez. Se a pessoa, por acaso, depois de trabalhar tanto tempo num ambiente assim, fica surdo, então ela pode achar que foi do trabalho e entrar na justiça, pleiteando indenização por danos morais ou materiais por causa disso. Então é feita uma perícia para verificar se houve nexo de causalidade, quer dizer, se foram as condições de trabalho que causaram mesmo. No caso de periculosidade, acidente, né? Por que aconteceu aquele acidente? Se foi aí, também indenização por danos morais, materiais, às vezes acidentes graves que ocorrem até óbito. Ok. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre o adicional de insalubridade e de periculosidade. A gente terminou o bloco anterior falando dos EPIs, né, os equipamentos de proteção. Então, até onde os equipamentos eliminam esse direito, né, de adicional de insalubridade ou periculosidade, né, e até onde vai a obrigatoriedade, então, da empresa, na verdade, fornecer esses EPIs, né? A empresa é obrigatória, é obrigação da empresa fornecer. E gratuito, né? E gratuito. Porque a CLT, ela prescreve no artigo 157 que é obrigação da empresa cumprir as normas de segurança. E as normas de segurança são aquelas previstas não só na CLT, mas nas normas de segurança do Ministério do Trabalho. E às vezes, como o presidente aqui falou, em acordos coletivos pode-se estabelecer mais parâmetros. Essa permissão de trabalho, isso é uma norma de segurança, etapas que devem ser cumpridas, né? Então, numa atividade de risco dessa, como da Petrobras, além das normas de segurança previstas na CLT, no Ministério do Trabalho, eles têm as normas próprias daquela atividade específica. Então, são normas que o empregador tem que cumprir e fazer cumprir. O que significa isso, fazer cumprir? É quando eles dão o equipamento de proteção. É certo que há alguns empregados que não gostam de utilizar o material. E isso acontece, sempre tem essa reclamação. Não quer usar o cinto, não quer usar a bota, não quer usar o capacete. Isso acontece. Tem gente que é negligente consigo mesmo. Mas o que é obrigação do empregador obrigá-lo a usar. Porque o empregador tem que cumprir e fazer cumprir. E fazer cumprir é exatamente isso. Eu já vi casos de que o adicional de insalubridade ele não foi reconhecido num processo porque o EPI, o equipamento de proteção individual, tinha eliminado o risco naquela atividade. Então não foi reconhecido o adicional de insalubridade porque numa perícia foi constatado que o equipamento de proteção individual tinha eliminado. No caso, um exemplo prático, é um barulho, mas digamos que não seja um barulho tão alto, né? Aí usa o protetor auricular e fazendo a perícia, eles vão e medem o ambiente, medem o som do ambiente,
com o protetor e ver que aquilo foi eliminado. Então, não há o pagamento. Já vi julgamentos assim. Quem é que determina, na verdade, esses percentuais, né? É com base em que, na verdade, que se determina, por exemplo, a questão da periculosidade, da insalubridade num som alto, na questão do odor, ou enfim, da possibilidade de ser algo inflamável. O que determina, né? Quem é que estabelece esses parâmetros? Que parâmetros são esses? As normas regulamentares, a número 15 do Ministério do Trabalho. Então, com relação a ruído, eles dizem 80 e tantos decibéis para 8 horas. Então, ele mede aquilo ali. Então, existe todo um parâmetro, todo um padrão. Isso é tudo regulamentado. E quando o trabalhador não quer usar o equipamento de proteção, né? O que se pode fazer? Então, nesse caso, o empregador ele tem que se fazer valer do poder disciplinar dele. Porque isso é uma indisciplina, né? Ele tem a norma para usar, mas ele não quer utilizar. Ele está colocando em risco ele e, às vezes, até a equipe. E é muito, na área da Petrobras, principalmente, é muito importante isso, porque os acidentes que acontecem por causa de material inflamável são terríveis. Muitas vezes leva a óbito, não é? O sindicato tem alguma atuação nesse sentido, assim, para realmente incentivar o uso desses equipamentos de proteção? Porque se cobra muito, o sindicato tem esse papel de cobrar muito da empresa, mas também há essa preocupação com isso. No caso do sistema Petrobras, dos trabalhadores que hoje compõem o sistema Petrobras, e aí eu diria que até o pessoal da área terceirizada, os terceirizados que compõem esse grande sistema, né, Petrobras, não há tanto uma necessidade, assim, a gente não percebe tanto uma necessidade de que o sindicato interaja nesse aspecto, né, de conversar com o trabalhador para poder usar o equipamento, o EPI e tal. Talvez porque a própria atividade de campo, de petróleo, de refinaria, ela por si só ela já coloque para o trabalhador assim, o visual do ambiente, né, o visual da máquina, o contato dele com o ambiente, ele já perceba a necessidade de usar aquele equipamento, né? Entretanto, a gente sempre tem as CIPAs, né, que fazem mais esse trabalho, e os sindicatos, vez por outra, fazem um alerta com relação a isso, né? O que a gente faz muito mais é cobrar da Petrobras programas de treinamento, programas de capacitação, programas educativos que façam o trabalhador não vacilar, compreender que ele precisa o tempo inteiro não só usar o equipamento de proteção, mas ficar alerta em cada ambiente que ele circula ou que ele trabalha. Qual é o percentual desses adicionais, né, de insalubridade e de periculosidade? De periculosidade é 30% do salário base. De insalubridade varia com o grau, se é máximo, se é mínimo, se é médio. Se é máximo, é 40% do salário mínimo. Se é médio, é 20%. E se é mínimo, é 10%. Há a possibilidade de receber 2 adicionais de insalubridade ou de periculosidade? A lei estabelece, artigo 197 da CLT, que havendo direito aos 2 adicionais, o empregado pode optar de receber. E quando há 2 agentes insalubres, embora deve ser pago o maior, mas já vi julgamento de que, como o empregado estava submetido a 2 riscos, digamos, barulho, né, um alto, digamos que ele trabalhasse no matadouro e ao mesmo tempo tivesse um alto barulho nisso. Aí, um fosse médio e o outro fosse máximo, há julgamentos que reconhecem o direito aos 2 pagamentos. Ok. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Obrigado. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os adicionais de periculosidade e insalubridade. E não esqueça, você também pode participar do programa de Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!